Unção. Milagres. Transformação. Está no ar o programa Aliança de Pastores. Bom dia, na paz do Senhor, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui nessa manhã de sexta-feira, na TV Capital, o seu canal Promessa. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem dado de estar aqui, juntamente com os ouvintes, de mais uma programação abençoada aqui, na nossa programação aqui toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Eu sou o pastor José Menezes, congrego ali na Igreja Village AD Village Marigá, do Ministério Jardim América, que tem como pastor presidente o pastor Juvenil Saturnino Fernandes e o pastor dirigente, o pastor Irineu Evaristo Neto. Com essa apresentação aqui, eu quero saudar a todos os nossos irmãos, amigos, que estão nos acompanhando aqui nessa manhã de sexta-feira. Que toda sorte de bênção de Deus na sua vida seja realizada os desejos do seu coração, se assim for da vontade de Deus. Porque nem sempre que a gente pede para Deus, no nosso coração é a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja cumprida nas nossas vidas, né? Que nós não somente conquistamos aquilo que nós almeja conquistar, mas que nós possa receber de Deus aquilo que é o de melhor para nossas vidas, porque Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Nessa oportunidade, irmãos, eu quero aqui mandar um abraço aqui para os nossos companheiros que nos assistem, acompanham essa programação aqui. Quero aqui deixar registrado o meu abraço aqui e a paz do Senhor para o meu amigo, o presbítero Giovanni, um amigo que Deus me deu, tive a oportunidade de conhecer ele, e que ele sempre está assistindo a nossa programação aqui na TV Capital. Um abraço para você, irmão, que Deus continue abençoando você e sua família. Manda um abraço aqui para todos os meus familiares, irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, que acompanham nós aqui. E especial para minha esposa, minha família, né? Minha esposa, meus filhos, meus 3 filhos ali, meus 3 varão, que Deus tem abençoado ali tremendamente a vida deles e a vida da nossa família. Que Deus continue abençoando a todos aqueles que estão aqui juntamente conosco nessa programação. Hoje eu quero trazer aqui uma palavra de reflexão que está no livro de Neemias, no capítulo 2, no versículo 9. No versículo 9, nós vamos aqui, nessa manhã, discorrer um pouco aqui dessa palavra de Deus, aqui, dessa mensagem de Deus aqui, que está no livro de Neemias, porque eu acho que o tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos muito de refletir nas Sagradas Escrituras e ter ela como a nossa referência para o nosso bem-estar social no meio da sociedade, o nosso bem-estar espiritual. Que o Senhor possa falar em nossos corações aqui nessa manhã, através dessa palavra que está em Neemias, capítulo 2, versículo de número 9, que diz assim: E foi então os governadores do outro lado do rio. Ele entregou a carta do rei, e o rei enviou comigo capitão do exército e cavaleiros, e ao ouvir isto, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, desgostou-se muito em extremo que viesse alguém para procurar o bem dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. E desgostou muito Sambalate e Tobias por alguém ter interessado pela causa dos filhos de Israel.
Louvado seja Deus. Esse texto aqui, que foi lido aqui nessa manhã, que está escrito aqui em Neemias, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: E fui então aos governadores do outro lado do rio, e lhe entreguei a carta do rei, e o rei enviou comigo capitães do exército e cavaleiros, e ao ouvir isto, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, desgostou-se em extremo que viesse alguém para preocupar com o bem-estar dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. No ano 586 a.C., a nação judaica foi levada cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E para que se cumprisse a profecia do profeta Jeremias, o povo de Israel ficou ali no cativeiro por aproximadamente 70 anos. Quando cumpre-se os 70 anos que Deus tinha falado que aquele povo ia ficar ali cativo em terras estranhas, Deus levanta o rei Ciro, o persa, e conquista o Império Babilônio. Então, Ciro, ele, sendo impulsionado por Deus, ele faz uma carta e passa sobre todo o território persa, a todo o Império Persa, que agora não era mais a Babilônia, que era o grande império da época, mas sim todo o Império Persa, que qualquer judeu, qualquer israelita cativo que vivia nos territórios da Babilônia, fora da sua terra, da sua pátria, estava liberado para voltar, retornar para a sua pátria, para Judá, para Jerusalém. Então, esse retorno do povo judeu da Babilônia para Israel aconteceu como Nabucodonosor levou por 3 vezes, eles levaram esse cativo em 3 remessas. A volta também para a Terra Santa não foi diferente, foi voltada em 3 ocasiões. Então, na última volta agora, depois que Esdras tinha vindo com a remessa desse povo, Neemias agora, um dia aqui no texto de Neemias, capítulo 1, vai um irmão dele das terras de Israel a Suzã, a fortaleza de Suzã, na Pérsia, na capital do Império Persa. E ali, Neemias servia ao rei ali, era o copeiro do rei, Neemias que servia o vinho para o rei, levava a sua refeição na sua mesa. E quando aquele irmão de Neemias chega ali no território persa, Neemias faz uma pergunta para ele: como está a nossa cidade? Como está o nosso país? Como estão os nossos irmãos, aqueles que fugiram quando Nabucodonosor levaram a nação de Israel cativo para a Babilônia? Como está o nosso povo? E o seu irmão Anani deu uma notícia muito ruim para Neemias. Ele fala assim que, olha, o nosso povo está vivendo em extrema miséria. A cidade de Jerusalém está destruída. Os portões da cidade estão queimados a fogo. E os muros estão todos rachados, com brecha, está derrubado. A cidade está desprotegida. Então, qualquer pessoa que quisesse entrar dentro da cidade de Jerusalém, uma cidade que antes era uma cidade fortificada, uma fortaleza, uma cidade bem protegida, uma cidade que Davi preparou aquela cidade ali para ser a capital de Israel, onde o rei Davi habitou ali por 40 anos. Então, aquela cidade que era forte antes, uma cidade que era protegida, não só pelo rei de Israel, mas sim pelo próprio Deus, agora aquela cidade, por causa da desobediência
da nação judaica, ela virou uma cidade desprotegida, uma cidade arruinada, uma cidade destruída. Então, Neemias ficou muito triste com essa notícia. E um certo dia, o texto diz que Neemias orou, jejuou. Aí um dia, passado muitos dias, ele chegou na presença do rei para servir o vinho para o rei. E nessa oportunidade, o rei percebe que Neemias estava diferente, estava triste, estava com seu semblante caído. E o rei faz uma pergunta para ele: Neemias, por que você está triste? Você está com o semblante caído. Eu sei que você não está doente. Eu sei que você não está passando por necessidade física alguma para você estar nessa situação. Aí Neemias responde para o rei, com muito temor: ó rei, meu senhor, como que eu posso estar alegre, sendo que o país, a cidade que meus pais foi sepultado, está em ruína? Os nossos irmãos estão vivendo num período de dificuldade. Eu não posso, ó rei, me alegrar. Eu estou bem aqui, servindo ao Senhor, servindo na sua mesa, morando no palácio, mas existe os nossos descendentes que estão lá, os nossos irmãos, os nossos patriotas, que estão lá vivendo em ruína, em dificuldade. A cidade está destruída. Então, o rei, na hora ali, ele age de profunda compaixão com Neemias. Ele fala assim: Neemias, faz um pedido para mim que eu farei esse pedido. Eu faço esse pedido, esse desejo do seu coração ser realizado. Aí Neemias pede para ele: Senhor, deixa que eu retorno para a minha cidade, para a minha terra, me dá uma carta autorizando para mim atravessar o território dos nossos vizinhos, que eu possa reedificar a minha cidade, levantar aqueles muros que está caído, para que o povo de Deus, o povo judeu, o povo escolhido por Deus ali, volta a ser nação de novo, volta a ser protegido, que aquela cidade não seja mais uma cidade de opróbrio, uma cidade sem proteção, uma cidade sem dono, uma cidade que estava vivendo sem lei. Então o rei ouve aquele pedido de Neemias e faz a carta e autoriza ele a voltar para Jerusalém, para reedificar o muro daquela cidade. Então, quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele vai além do Rio Jordão para entregar aquela carta ali para aquelas pessoas, aqueles governadores que estavam ali, vivendo ali nas regiões adjacentes a Jerusalém, para que ele tivesse permissão de trabalhar naquela grande obra que Deus tinha colocado no seu coração dele fazer. E o texto aqui é claro que quando ele entrega aquela carta para os governadores, aquelas pessoas ali que não queriam ver o bem de Israel, o bem do povo de Deus, que estava alegre com a situação que estava passando ali aquele povo, eles se desgostam, eles ficam tristes. Sanbalat e Tobias, ele estava alegre com aquela situação de ruína que a nação de Israel estava vivendo. Então o texto aqui diz que eles entristeceu muito. Eles ficaram muito tristes com aquela situação. Ele não imaginava nunca que alguém ia se interessar de ajudar aquele povo de Israel, de reedificar aquela cidade. Ele estava rindo da miséria que Israel estava passando. Então Neemias aqui ele começa aquela obra, aquela grande obra ali que era reedificar os muros daquela cidade, para aquela cidade ser protegida novamente, para aquela cidade voltasse a ser uma cidade que ela era antes, na época de Davi e antes deles descer cativo para a Babilônia. Então, o texto aqui no versículo 12, do mesmo capítulo 2, diz assim: E levantei-me de noite, eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a homem algum o que Deus tinha posto em meu coração. Neemias, ele sabia que
ali naquela região que ele estava ali, naquela cidade que ele estava, existiam muitas pessoas que não tinham interesse nenhum daquela cidade reerguer de novo. Mas Deus tinha colocado no coração de Neemias esse sentimento dele reedificar a cidade de Jerusalém, para que aquele povo começasse a viver organizado novamente dentro daquela cidade. E Neemias agora ele levanta, ele chega naquela cidade, fica ali mais ou menos por 3 dias, pesquisando ali, para ver o que estava acontecendo naquela região, quem era a favor daquela reedificação da cidade, ou quem era contra. Ele viu que ali tinha muitos inimigos do povo de Deus. Ele viu que ali tinha muitas pessoas que não estavam nem um pouco interessadas na reedificação da cidade de Jerusalém. Aí ele levanta de noite, calado, chama alguns homens de sua confiança que tinham ido com ele, da Pérsia, e vai fazer uma inspeção naquela cidade. Ele vai fazer uma inspeção, ele vai olhar a situação que estava passando aquele povo daquela cidade, aonde a cidade estava necessitando mais de urgência ali de ser restaurada, reedificada. Ele pega seu cavalo, sela seu cavalo e sai de noite sem falar nada para ninguém. E vai fazer uma expansão naquela cidade de Jerusalém. Vê o jeito, criar uma estratégia para ele começar aquela obra que Deus tinha colocado no seu coração. Neemias sai à noite, olhando, pesquisando, para ver aonde ele iria começar aquela grande obra. O que ele deveria fazer. Aí, irmãos, isso aqui eu preciso aplicar aqui nessa manhã. Quando Neemias chega ali na terra de Jerusalém, antes mesmo dele começar aquela obra ali, o texto aqui no capítulo 1 fala que Neemias, quando soube daquela notícia que a nação judaica estava passando, que a cidade de Jerusalém estava passando, que as pessoas que tinham ficado ali, os seus conterrâneos que tinham ficado ali naquele lugar, estavam vivendo naquela época, imediatamente Neemias ele não pegou e foi do jeito que ele estava. Mas o texto diz que Neemias jejuou, orou por algum tempo, ele se preparou espiritualmente para que quando ele chegasse naquela cidade, ele conseguisse resistir os levantes dos inimigos contra a vida dele. E nós hoje não é diferente. Todo homem e mulher de Deus que levanta na sua comunidade cristã, aonde você está, que seja no campo missionário, para fazer algo que agrada a Deus, algo que vai alegrar o coração de Deus, algo que é produtivo para a obra de Deus. Você vai fazer algum serviço na igreja, ou então levantar ali um trabalho de oração, um trabalho de intercessão, um trabalho de evangelismo, seja qual for o trabalho que Deus colocou no seu coração para você fazer, com certeza o inimigo das nossas almas vai levantar contra, vai ter muitos opositores, até mesmo dentro da sua comunidade cristã, porque quando você se dispõe a fazer algo que alegra o coração de Deus, que vai ser para o crescimento do reino de Deus, com certeza o inimigo vai levantar pessoas que estão ao seu lado, pessoa no meio da sua parentela, no meio da sua comunidade cristã, para pôr impedimento naquilo que você está fazendo. Então, aqui Neemias deixa um conselho aqui, nesse livro aqui, maravilhoso aqui no versículo 12, da expansão que ele fez. Ele estava ali com muitas pessoas que tinham ido com ele para fazer aquela grande obra. Só que nem todas as pessoas que estavam junto com Neemias podiam saber das estratégias, dos planos que ele tinha para ele começar aquela grande obra. Neemias, quando ele teve o interesse de ir lá fazer algo pelo seu povo, primeiro ele desceu para oração, ele foi jejuar, ele foi preparar espiritualmente para quando levantasse o inimigo, os inimigos ali na cidade de Jerusalém, ele está preparado, ele está conectado com Deus, para Deus dar visão, estratégia,
para mostrar a frente de trabalho, o que ele podia fazer. O contexto ali onde Neemias estava vivendo aqueles dias ali em Jerusalém, era um campo minado. Era um lugar assim que tinha mais pessoas que queriam ver a destruição de Jerusalém do que pessoas que queriam ver a cidade reerguer. E no nosso meio não é diferente. Isso tem milhares de anos atrás que aconteceu isso, há quase 3.000 anos atrás. E hoje nós vivemos a mesma situação. Todos nós, líderes, obreiros, líderes de departamento, que quer fazer algo para o crescimento do reino de Deus, vai ter oposição ao contrário. Vai ter pessoas que querem ajudar, mas vai ter pessoa que quer atrapalhar. Porque sempre, irmãos, que nós interessamos para o crescimento do reino de Deus, o inimigo usa as pessoas que estão do nosso lado, às vezes até na nossa família, dentro da nossa casa, para se opor à construção, ao serviço que vai dar crescimento para a obra de Deus. Aí Neemias levanta aqui de noite, ele sai à noite e vai fazer essa expansão ali, para saber o que ele deveria fazer, aonde ele começar. Então Neemias ele começa ali a reedificar as brechas daquele muro. E quando seus inimigos ali, Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, que não tinha interesse nenhum naquela reedificação daquela cidade, ele estava tirando proveito da situação do povo judeu ali na época, eles levantaram contra Neemias. Eles fizeram oferta para Neemias, para atrapalhar, para distrair o serviço de Neemias. E Neemias ele não caiu em nenhuma dessas tentações. A gente aprende aqui com o nosso Senhor Jesus, e antes dele começar o seu ministério terreno, em Mateus capítulo 4, o texto diz que ele vai para o deserto e jejum ali por 40 dias e 40 noites, antes dele começar a trabalhar, antes dele começar a dar o pontapé inicial no seu evangelho, na pregação do evangelho, para ele apresentar para o mundo ali, para o povo judeu, que ele era o Cristo, porque ele sabia que se ele não tivesse preparado espiritualmente, ele não conseguiria vencer as tentações, porque ele era carne e osso igual a nós. Ele sentia os mesmos desejos, os mesmos prazeres que nós sentimos. Mas ele preparou para começar a maior obra que houve na terra, que era o seu ministério terreno ali e a sua morte na cruz para a salvação de todos aquele que crê no nome santo do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele fala assim, sobre revestir da armadura de Deus para resistir o dia mal. Ele fala ali no versículo 12 ali que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. A nossa luta não é terrena, a nossa luta é espiritual. A terrena é fácil de nós lidar com ela. A gente está vendo com nossos olhos carnais, mas as espirituais a gente só consegue perceber se nós estiver orando, jejuando, buscando a Deus. Se nós estiver separado, se nós estiver atento na palavra de Deus, se nós estiver atento à voz de Deus, como Neemias estava. Neemias, ele jejuou, se preparou para começar essa grande obra. Eu não sei, amados, que obra que você propôs no seu coração de 2024. O que você planejou, colocou no seu coração de fazer. Eu tenho meus projetos como servo de Deus para 2024. Mas nem sempre aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, você não tem que sair aí falando para todo mundo que você deve fazer, que você quer fazer. Porque e antes de você começar,
O inimigo das nossas almas vai começar a colocar obstáculo para você desistir no meio do caminho. Então, nós devemos aprender com Neemias, no capítulo 2, no versículo 12 aqui, quando ele fez essa inspeção, quando ele foi mapear os muros de Jerusalém para ele começar no lugar certo, para ele montar ali uma trincheira, ali, colocar guardas para proteger os trabalhadores que estavam trabalhando na obra. Ele não aprendeu isso dele mesmo. Ele buscou de Deus conhecimento, ele buscou de Deus na oração, no jejum, ele buscou estratégia de Deus, porque o servo do Senhor, quando ele ora, quando ele busca de Deus para fazer algo na obra de Deus, com certeza Deus vai revelar o oculto, o que ele não está vendo, vai dar estratégia nova, vai dar entendimento para que ele seja bem sucedido nessa obra que for fazer. Eu não sei o que você pensou fazer esse ano de 2024, seja na sua área espiritual, conjugal, material, seja o que for que você colocou no seu coração. Eu te falo nessa manhã aqui para você guardar a sua língua, a sua boca. Tiago, lá no capítulo 3 da sua carta, ele fala que a língua é um membro bem pequeno que nós temos no corpo, só que homem nenhum consegue dominar a língua. A gente consegue dominar um elefante que é toneladas, é grande, mas a nossa língua nós não conseguimos dominar. Fica essa mensagem aqui, guarda a sua língua, guarda o que você tem no seu coração, os projetos que Deus colocou no seu coração para fazer em 2024. Fala somente para Deus, pede proteção a Ele, busca dEle, porque Ele vai te dar estratégia, Ele vai nos dar estratégia para que nós possamos ser mais que vencedor, para que nós conseguimos ser bem-sucedidos nos nossos planos. Se os planos que nós fizemos for da vontade de Deus e a gente resguardar, conversar somente com Ele, pedir orientação a Ele, com certeza nós vai ser bem-sucedidos nesse ano de 2024. Nós temos de atentar mais para as Escrituras Sagradas, nós temos de buscar mais de Deus, nós temos de buscar mais orientação de Deus como Neemias buscou. Neemias, se ele não tivesse buscado a orientação de Deus, se ele não tivesse focado somente em Deus, o que Deus ia falar para ele, jamais ele conseguiria reedificar os muros de Jerusalém em 52 dias. Então, Neemias ele foi bem sucedido. Por quê? Porque ele buscou do alto. Nós estamos vendo nos últimos dias muitos irmãos nas redes sociais em conflito, brigando por coisa terrena, por coisa que não vai levar ninguém a nada, levar ninguém a lugar nenhum. Mas se nós atentamos para as coisas que são de cima, como está escrito lá em Colossenses 3, buscar as coisas de cima que são do alto, que é onde Cristo está. Nós temos de parar de olhar com essa visão terrena aqui para a terra, somente de coisas que está aqui, mas nós temos de ter mais o nosso coração, a nossa alma aberta para as coisas que são eternas, que é onde Cristo está. Fica essa palavra para os nossos corações nessa manhã. Deus abençoa, em nome de Jesus, e até na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Deus. Programa Aliança de Pastores.